Saudações acadêmicas, sejam bem-vindos a esta sessão, onde vamos efetuar a correção da avaliação de Física da 8ª classe. Na primeira questão, nós tínhamos o seguinte: tendo em conta os elementos da coluna A e B, através de setas, faça as devidas correspondências. Como podemos ver cá, na coluna A temos exemplo de mudanças dos estados físicos da matéria. Na coluna B temos estados físicos da matéria. Então temos fusão, sublimação, solidificação, vaporização, condensação. E nós queremos fazer as devidas correspondências com os respectivos exemplos das mudanças dos estados físicos da matéria. Sendo assim, aqui vem: ao introduzirmos a água gelada num copo, depois de algum tempo, a superfície externa fica úmida, devido ao processo de... Então temos que observar o que está acontecendo. Nós geralmente temos visto isso quando colocamos água gelada num copo. Depois de algum tempo, o copo fica úmido. Então, qual dos processos cá corresponde ao número 1? Ora, vejamos que esse processo acontece porque a superfície do copo encontra-se úmida e essa superfície entra em contato com o ar externo, fazendo com que esse ar, ao embater na superfície úmida do copo que está a temperatura baixa, sofra condensação. Então significa que o número 1 até a linha E é condensação. E assim está. A primeira resposta já foi dada. A seguir, temos que observar o seguinte: no número 2, quando fundimos o ouro para produzir as joias, estamos perante... Então, aqui quando falamos de fundir, é fusão. Significa que, ao fundirmos o ouro, estamos a fundir um metal para produzir outros metais. Mas nesse processo, o primeiro metal é transformado do estado sólido para o estado líquido. Então, a esse processo chamamos de fusão. O mesmo que acontece com o gelo, é a fusão. Muito bem. Espero que os meninos estejam a compreender. E a seguir temos o número 3. O processo da combustão da lenha chama-se... Quando falamos de combustão, significa queima da lenha. Então, quando nós queimamos a lenha, estamos perante um sólido, que é a lenha, e ao queimarmos esta lenha, ela passa para o estado gasoso. Significa que aquele fumo que sai já está no estado gasoso. O processo do estado sólido para o estado gasoso damos o nome de sublimação. Assim. Muito bem. E a seguir temos o número 4. O processo de secagem do bloco de cerâmica para a construção chama-se... Então nós sabemos que é possível, através da água, da areia, moldar, untar e com uma forma produzir o bloco. Então, já sabemos que a areia junto com a água está no estado líquido e, ao secar, passa para o estado sólido. É daí que nós chamamos de solidificação. Muito bem. Solidificação. Espero que os meninos estejam atentos e a compreender. A seguir, nós temos o número 5. Diz:
esgotamento da água numa panela ao lume deve-se a... Então, nós sabemos que colocamos água numa panela e colocamos a ferver. Esta água, depois de algum tempo, ela vai secando. Significa que a água a altas temperaturas vai evaporar. Então, esse vapor de água significa que saiu do estado líquido para o estado gasoso. Chama-se vaporização. Muito bem. Assim, completamos o número 1. Passamos para o número 2. Também, a semelhança do número 1, vamos ligar os elementos da coluna C com os elementos da coluna D. Cá temos as propriedades físicas da matéria. Cá temos exemplo de propriedades físicas da matéria. Sendo assim, temos o primeiro exemplo, ponto A. É a propriedade que nos permite dobrar e arrumar a nossa roupa numa pasta. Quando se fala de dobrar e arrumar, significa que nós estamos a diminuir o seu tamanho. E a propriedade segundo a qual os corpos podem diminuir de volume sob a ação de uma força chama-se compreensibilidade. Muito bem. Então, unimos com o número 2, compreensibilidade. Muito bem. E a seguir temos a linha B. É devido a essa propriedade que obrigatoriamente devemos usar o cinto de segurança. Já sabemos que no Código de Estrada consta lá uma das medidas que é obrigatório que o passageiro ou o motorista use o cinto de segurança, que é para evitar acidentes. Significa que se embate o carro sobre um outro carro, um obstáculo à sua frente, as pessoas que estiverem lá dentro do seu cinto de segurança podem ser projetadas para fora do carro. Isso deve-se à inércia, que é a tendência que um corpo tem de manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, desde que sobre esse corpo não atue nenhuma outra força. Muito bem. A linha C é a propriedade que nos permite escrever no papel usando o lápis. Já sabemos que ao usar o lápis num papel, depois de algum tempo o lápis vai gastando, até nós vamos dizer: pai, preciso de mais outro lápis, ou mãe, preciso de mais um lápis. Então, sendo assim, significa que há uma divisibilidade. É a propriedade segundo a qual os corpos podem diminuir de volume, ou seja, dividir-se em partes ainda mais pequenas. É a divisibilidade. Muito bem. A linha D é a propriedade segundo a qual um corpo retorna ao volume inicial quando cessam a compreensão. Aqui já tem a definição da propriedade. Não é um exemplo, é uma definição direta. Então, essa propriedade que retorna ao volume depois de cessar uma compressão, podemos falar do elástico, podemos falar da mola. Então, é elasticidade. Elasticidade. E a seguir temos, é a propriedade segundo a qual dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar em simultâneo. Estamos a falar da impenetrabilidade. Naquela situação em que nós introduzimos água no recipiente e ao colocarmos naquele recipiente um objeto, a água vai subir e pode transbordar. Então, isso deve-se à impenetrabilidade. Passamos para o número 3. Tendo em conta os elementos da coluna E e F, através de setas, faça devidas correspondências, a semelhança do número 2. Na coluna E, nós temos tipos de forças. E na coluna F, nós temos exemplos das forças, ou da aplicação dessas forças. Temos a força de coesão, adesão e capilaridade. Para a linha A, é por causa dela que molha-se a roupa quando mergulhada na água. Dentre essas aqui, qual delas será? Existe aquela força que facilita a interação de um sólido com um líquido. A essa força damos o nome de capilaridade, como é o caso da torcida num candeeiro. O candeeiro tem lá uma torcida e tem o combustível. O combustível sobe pelo candeeiro para permitir a combustão da própria torcida. Então, é capilaridade. E temos cá, é por causa dela que conseguimos fixar o quadro na parede da sala.
Nós temos um quadro, podemos colocar na parede da sala, que é o quadro que o professor usa para lecionar as suas aulas, ou pode ser a vitrina, ou pode ser mesmo um quadro de uma fotografia lá em casa que nós podemos colocar na parede. Então, existem forças aqui que mantêm unidas a superfície do quadro e a superfície da parede. E essa força que une partículas de elementos diferentes ou de corpos diferentes chama-se força de adesão. A força de adesão une partículas de corpos diferentes. E temos cá a linha EC. É por causa dela que é mais fácil separar um corpo sólido em duas partes do que um corpo líquido. Então, cá significa que são forças internas. O corpo sólido, como é o caso desta madeira que nós podemos ver cá, ele é unido através de forças internas. Por isso que é difícil separar. Essas forças também existem nos líquidos, existem nos gases, mas só que nos líquidos são mais fracas e ainda são muito mais fracas nos gases. Nesse caso, chama-se força de coesão, aquela que une partículas do mesmo corpo, enquanto que a força de adesão une partículas de corpos diferentes. A força de coesão une partículas do mesmo corpo. Muito bem. A seguir, vamos passar para o número 4, como podemos ver cá. Usando os conhecimentos sobre grandezas físicas e Sistema Internacional de Unidade, completa a tabela em anexo, ou a tabela em abaixo. Temos cá grandezas, que é espaço, velocidade, área. Temos símbolo, unidade no Sistema Internacional, abreviatura da unidade. Nas grandezas, marcar com X se ela é fundamental ou se é uma grandeza derivada, com base nas aulas que nós tivemos. Sendo assim, em relação ao espaço, quando falamos de espaço, estamos a falar de deslocamento, estamos a falar de comprimento, altura. Então, sendo assim, o espaço nós representamos pela letra S. S. Pode ser S ou pode ser delta S, que é a variação de espaço. Tem que ser S maiúsculo. A unidade de espaço no sistema internacional é metro. Escrevemos cá. Metro. Muito bem. A abreviatura da unidade. Então, metro abreviamos por M minúsculo. Qual é essa grandeza? É fundamental ou é derivada? Já sabemos que grandeza fundamental é aquela que nós adquirimos diretamente através de uma medição, enquanto que grandeza derivada é aquela que provém de outras grandezas, através de cálculos, por exemplo. Nesse caso, o espaço é uma grandeza fundamental, porque nós podemos medir a distância usando uma fita métrica. Muito bem. Velocidade. Velocidade representamos por V minúsculo, tem que ser V minúsculo. A unidade de velocidade é metro por segundo. Muito bem. Metro por segundo representamos M sobre S. Como podemos ver, M é de metro, S é de segundo, onde o metro corresponde ao espaço, o segundo corresponde ao tempo. Então, significa que a velocidade nós adquirimos através de outras grandezas, que é o espaço e o tempo. Então, nesse caso, vai ser uma grandeza derivada. É uma grandeza que deriva de outras grandezas. Área. Nós aprendemos em matemática área de figuras planas. Sendo assim, cá nós temos o símbolo de área, que é A maiúsculo. A unidade no sistema internacional é metro quadrado. Metro quadrado. Muito bem, metro quadrado. A abreviatura da unidade será M elevado a 2, que significa metro quadrado. Se é metro quadrado, quer dizer que foi multiplicado metro vezes metro. Então, quer dizer que a área é resultado de outras grandezas. Logo, a área foi comprimento e largura, que nos deu metro quadrado. Sendo assim, é uma grandeza derivada. E assim poderiam preencher esta tabela.
Cada lugar vale 0,25. Então, terminado o exercício número 4, como nós podemos ver, já está preenchida a tabela. Vamos passar para o exercício número 5. Converta os seguintes valores para o Sistema Internacional de Unidade. Nós temos cá os valores que correspondem a determinadas grandezas físicas com a respectiva unidade, mas esta unidade não está no Sistema Internacional. Já aprendemos que uma unidade diz-se Sistema Internacional porque ela foi adotada para seu uso ou para padronizar a nível de todos os países do mundo. Entretanto, a unidade de massa não é grama, é quilograma. Mas nós já aprendemos que qualquer valor que estiver em grama e queremos converter para quilograma, é só dividir por 1000. Sendo assim, significa que massa M será igual a 79.000 dividido por 1000. E sendo assim, significa que massa será igual. Então, 79.000 dividido por 1000, cortamos esses 3 zeros, cortamos esses, fica 79 dividido por 1. E isso vai corresponder a 79. Nesse caso vai ser 79 kg. Então, significa que 79.000 gramas corresponde a 79 kg. Cá temos espaço que é igual a 0,237 quilômetros. Neste caso, o que nós vamos fazer cá é também converter para o Sistema Internacional, que nesse caso é metro. O termo quilo, capa, significa 1000, a semelhança deste capa cá, que é 1000. Por isso que nós dividimos por 1000. Mas cá, como temos o capa, diferente aqui, então vamos multiplicar por 1000. Aqui não tínhamos o capa, para ter o capa tem que se dividir por 1000. Então, sendo assim, significa que o espaço será igual a 0,237 vezes 1000. Estamos a tirar o capa e no lugar colocamos 1000. Depois mantemos o metro, M. Não vamos confundir, este M é de massa e este é metro, quilômetro. Sendo assim, multiplicando este valor por 1000, significa deslocar a vírgula 3 casas decimais, porque temos que ficar 3 casas decimais. Então, vamos ficar com 237 metros. Significa isso que 0,237 quilômetros corresponde a 237 metros. E passamos para cá. Temos centímetro. Também a unidade de comprimento é metro. Então, significa que se é centímetro, vem do termo 100. É só dividir o número por 100. Significa que o comprimento será igual a 500 dividido por 100. E deste modo, significa que o comprimento será igual a 5 e a unidade é metro. Logo, significa que 500 centímetros corresponde a 5 metros. E passamos para cá. Ainda temos centímetros, mas em altura. Nesse caso, significa que teremos a altura H, cuja unidade do Sistema Internacional é metro. Vamos também fazer a semelhança deste. 0,56 centímetros dividido por 100. Então, significa que teremos cá o comprimento igual. Vamos reduzir 2 casas decimais para cá. Ficamos com 0,0056. E a unidade já está no Sistema Internacional, metro. O que significa que, logo, significa que 0,56 centímetros corresponde a 0,0056 metros. E a seguir temos a linha E. Na linha E nós temos o tempo e esse tempo deve ser convertido em horas. E como é que nós vamos converter em horas? Primeiro já sabemos que 1 hora
corresponde a 3.600 segundos, já que a unidade de tempo no sistema internacional é segundo. Então, sendo assim, significa que se temos 5 horas para passar para segundo, é só multiplicar por 3.600 segundos. Deste modo, ficamos com variação do tempo igual a 5 vezes 3.600. Então, se é 5 vezes 3.600, nós temos cá variação do tempo igual a 18.000 segundos. 5 vezes 3.600 corresponde a 18.000 segundos. E sendo assim, significa que 5 horas corresponde a 18.000 segundos. E por fim, temos o tempo, também cuja unidade é segundo no sistema internacional, mas está em minutos. 1 minuto corresponde a 60 segundos, o que significa que 10 minutos é só multiplicar por 60, o que vai significar que o tempo será igual a 600 segundos. Logo, significa que o tempo será igual, ou seja, significa que 10 minutos, vamos colocar cá, 10 minutos corresponde a 600 segundos. E assim é o fim da nossa avaliação. 20 valores para quem fez assim. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima oportunidade. Obrigado, meninos.